Olá, pessoal! Estão prontos para aprender mais um pouquinho de matemática? Eu sou a professora Thaís e nessa aula nós vamos continuar falando das figuras planas, também chamadas de figuras bidimensionais. Nós vamos falar hoje sobre uma classificação das figuras que é a congruência. Quando as figuras geométricas têm as mesmas medidas e a mesma forma, elas são chamadas de congruentes. A gente diz assim, essas figuras são iguais. Não são exatamente, nem sempre são exatamente iguais. Nós estamos falando apenas da forma e das medidas. Vejam esses três retângulos aqui. Eles têm a mesma forma, os três são retângulos. Não mudou para triângulo, não mudou para quadrado e tem as mesmas medidas. Parece que a pessoa apenas girou o mesmo retângulo e ele está em posições diferentes. Uma maneira de conferir se duas figuras são congruentes é você imaginar que você recorta a figura e consegue ajustar em cima da outra e não sobra nem falta nada. Então aqui nós temos três retângulos congruentes. Quando a gente às vezes está fazendo um molde para alguma coisa que tem a forma de uma figura geométrica, a gente usando o molde, a gente vai conseguir reproduzir várias figuras congruentes. Vamos fazer esse exercício aqui usando, analisando esse quadrado e a forma como ele foi dividido, tá? Esse quadrado, tem um outro quadrado congruente a ele aqui na tela? Não, mas ele está dividido em 4 triângulos. Será que esses triângulos são congruentes? Então vamos ver quantos triângulos congruentes a gente consegue encontrar na figura. Se eu recortar esse triângulo que eu vou chamar de triângulo 1, se eu conseguisse recortá-lo, será que eu conseguiria girá-lo e encaixá-lo aqui em cima do triângulo 2? Sim, basta girar em volta aqui desse meio e eu consigo colocar o triângulo 1 em cima do triângulo 2. Na verdade, eu também posso pegar qualquer um dos triângulos 1 e 2 e girar e colocar em cima do triângulo 3. E o triângulo 4 também. Todos esses 4 triângulos são congruentes. Então, eu consegui encontrar 4 triângulos congruentes nessa figura. Mas será que eu tenho algum outro tipo de congruência aqui? E se eu, em vez de pegar aquele triângulo, eu pegar um triângulo formado por 2 desses triângulos aqui. Eu estou colorindo aqui para vocês enxergarem o meu triângulo, que eu vou chamar de triângulo azul. Esse triângulo azul aqui é formado por 2 dos triângulos menores. Será que tem outro triângulo congruente a ele nessa figura? Eu vou tentar encontrar aqui o triângulo verde. Observem aqui esse triângulo que eu estou pintando de verde, que é formado também por 2 triângulos menores. Se eu girar, recortar o triângulo verde e tentar colocá-lo em cima do triângulo azul, os 2 triângulos vão se encaixar perfeitamente, não vai sobrar nada de um triângulo ou faltar. Então, o triângulo azul e o triângulo verde também são triângulos congruentes. Será que é só isso? Observem agora o triângulo amarelo. Também é formado por 2 triângulos menores. Esse
triângulo amarelo aqui, ele na verdade vai ser congruente com o triângulo vermelho que eu vou colorir aqui. Então, o triângulo amarelo e o vermelho, tanto um quanto o outro, são formados por dois dos triângulos menores, e se eu girar, recortar um, eu consigo colocar em cima do outro. E na verdade, eu conseguiria colocar também em cima do triângulo azul, em cima do triângulo verde. Então, nós temos mais 4 nessa figura, mais 4 triângulos congruentes, só que eu não consigo recortá-los todos ao mesmo tempo. Mas eu consigo identificá-los e ver que todos eles têm a mesma forma e a mesma medida. Vamos olhar agora um pouco aqui o meu tangram. Será que no tangram eu tenho partes do tangram que são congruentes, que têm a mesma forma e a mesma medida? Uma delas fica bem fácil identificar. Essas duas figuras aqui são congruentes, ok? Mesmo se eu colocá-las em posições diferentes, eu vejo que elas têm a mesma forma, as duas são triângulos, e as mesmas medidas, ó. Eu posso conferir que as medidas delas são iguais. Na verdade, colocando uma em cima da outra, eu faço aquela conferência que eu falei. Quando duas figuras são congruentes, você coloca uma em cima da outra e não vê sobra e nem falta, tá? Temos mais figuras congruentes no tangram? Sim, tem mais esses dois triângulos aqui. Também são congruentes, tá? E eles têm a mesma forma e as mesmas medidas. Eu coloco uma em cima da outra e ele esconde completamente. Eu troco e também esconde completamente. Então, aqui nós temos figuras congruentes. Não temos mais figuras congruentes aqui no tangram. Mas será que eu consigo formar uma figura congruente ao quadrado usando outras peças? Se eu fizer assim, juntando dois triângulos, eu formo um quadrado que é congruente ao quadrado que está embaixo. Então, com dois triângulos, eu consigo formar um quadrado congruente a esse aqui. E a prova disso é que se eu pego o quadrado e coloco em cima, também eu consigo esconder completamente os dois triângulos. Então, eu consigo formar figuras congruentes juntando outras. Será que eu consigo montar uma figura congruente a esse triângulo? Tem uma maneira de fazer. Eu consigo formar um triângulo que é congruente ao triângulo amarelo do tangram. E daí, vocês já estão imaginando outras figuras congruentes? Será que eu consigo fazer uma congruente a esse paralelogramo? Vamos ver. Usando dois triângulos, eu consigo fazer um outro paralelogramo que é congruente a esse aqui. Vejam aqui que se eu conseguisse colar essas duas peças, eu teria dois paralelogramos congruentes. Por último, o último desafio que eu vou apresentar para vocês é tentar fazer uma figura congruente a esse triângulo vermelho. E eu faço isso usando dois triângulos. Vejam que esses dois triângulos são congruentes. Então, agora a gente aprendeu uma palavra nova, que é a palavra congruentes. Ela se aplica a formas geométricas e a gente pode usá-la quando as figuras têm a mesma forma e as mesmas medidas. Nessa aula, então, nós aprendemos sobre congruência, que é uma propriedade que se aplica às formas geométricas. E para ter certeza que elas são congruentes, a gente pode colocar uma sobre a outra. Nos vemos na próxima aula.